A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o rio Eufrates está secando. As profecias estão se cumprindo e o rio vai secar. E quais serão as consequências disso para a humanidade? Então vamos ali falar sobre Jeremias 46. Vou só um relato, né? No norte, perto do rio Eufrates, eles tropeçam e calem. Quem é este que vem subindo com o rio Nilo, como um rio inundado nas suas margens? É o Egito subindo como o rio Nilo, como o rio alagado às suas margens. O Egito disse: vou subir e cobrir o mundo, vou destruir as cidades e os reis e seus moradores. Então veja bem que essa profecia está se cumprindo agora lá em Jeremias 46:2, que diz assim: acerca do Egito contra o exército de Faraó, Neco, o rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, o qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Jeroaquim, filho de Josias, rei de Judá. Foi mais ou menos aí 605 anos antes de Cristo. Foi a primeira grande batalha entre dois reinos poderosos naquela época. E aí já ia desenfrear, então, os acontecimentos que ainda hão de acontecer, né? Depois você dá uma lidinha melhor lá no Isaías 46, do 2 ao 16. Segunda Reis 23:29, sim, nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, e ao rio Eufrates, e ao rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, matou em Megido. Então você veja que aí, antes disso, já o faraó já tinha subido contra o rei da Síria e já tinha acabado de matar também o rei Josias. Começou aqui o grande plano do diabo em usar o rio Eufrates para então, no futuro, ele usar esse rio para a batalha contra o Cordeiro de Deus, né? Então aí já começou, o diabo já começou a fazer isso. Mas vamos entender qual a origem do rio, né, desse rio. O rio Eufrates era o quarto rio que Deus fez para regar o paraíso do Éden. Lá em Gênesis 2,14 diz assim: e o nome do terceiro rio é o Idequel, que é o Tigre. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Então você vê que ali Deus já tinha posto esses rios ali para secar, para regar, o paraíso do Éden. Então veja que foram 4 rios, né? Foram o rio Nilo, o rio Jordão e também esses 2 rios, o Tigre e o Eufrates. Sabendo que o diabo sabia dessas coisas, né? Ele estava ali, o diabo já estava ali no paraíso, né? E ele tentou então fazer o quê? Ele vai tentar então destruir as coisas que Deus fez, vai usar aquilo que Deus fez para destruir, né, o povo de Deus, né, para destruir os homens, né, usando então o leito do rio em seco, quer dizer, o rio vai secar para o diabo então manifestar a sua fúria, né, e poder destruir o ser humano. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim: o qual se opõe e levanta contra tudo o que se chama Deus e se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele vai querer parecer Deus. Isaías 14:3. E tu dizias do teu coração: eu subirei dos céus aos céus e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do norte. Tá? Então, veja bem que o diabo vai querer usar, querer tomar o lugar de Deus. E isso vai ser lá depois, quando vir o anticristo, tá? Que vai acontecer esses eventos. Mas o que a ciência diz sobre esse rio? Tá? Então, quando se formou esse rio? Nós sabemos que pela Bíblia Deus fez esse rio, para regar o paraíso do Éden. A ciência relata que o rio se tornou há cerca de 145 a 65 milhões de anos no período Cretáceo, né? E ainda os continentes ainda não tinham separados, eles começaram a se separar depois do Cretáceo. Então, comprova
né, que na época, quando Deus fez o paraíso, era um continente único, né? Era um continente só, e ali Deus fez o paraíso num lugar especial para poder pôr o homem ali dentro, né? Então você vê que provavelmente, né, o diabo, sabendo disso, porque como ele estava ali lá dentro do paraíso e ele fez com que Eva pecasse, né? Ele estava na forma corpórea de uma serpente. Então ele já começou a fazer o seu plano para destruir a humanidade, destruir a menina dos olhos de Deus, né? Que nós somos considerados a menina dos olhos de Deus. Então, mais ou menos, né, isso aconteceu, né, a ciência comprova, né, que foi no período Cretáceo, quando se dividiu os continentes, e aqui nós sabemos também, né, se você ler direitinho lá na criação, você vai ver que no começo era um continente só. O rio Tigre e Eufrates forma uma bacia hídrica, né, bem fértil, e foi o berço de muitas civilizações antigas. Esses dois rios serpenteiam hoje na atual Turquia, a Síria e o Iraque, chegando até o Golfo Pérsico, sendo o maior sistema de rios do Oriente Asiático, com a bacia que chega até o Irã a leste. As terras entre ambos os rios fazem parte do crescente fértil histórico, que deu condições ideais para a agricultura e assentamento, né? Pela primeira vez, dando origem, eventualmente, às primeiras civilizações urbanas do mundo naquela época, né? Como a Mesopotâmia, né? Começou ali, né? Uma grande civilização entre o rio Tigre e o Eufrates. O rio Eufrates está sendo monitorado desde 2000, né? Uma corporação internacional, né, que está monitorando acerca do gerenciamento da bacia Tigre-Eufrates, destacando as tensões e rivalidades locais e tensões geofísicas entre os que dependem e moram ao redor do sistema fluvial, prevendo que no futuro próximo pode estourar guerras, né, da água, porque começava a faltar água, então vai ter guerra para ter o controle das águas, né, naquela época. Imagens de satélite que mostram que a bacia do Tigre e do Eufrates perderam cerca de 144 quilômetros cúbicos de água doce entre 2003 a 2010, quer dizer, já fazem 10 anos, né? Deixando os níveis hídricos com as medidas, né, mais baixas de toda a história registrada. E até agora, você vê, então já estamos em 2024, já são praticamente mais 11 anos, já deve ter baixado muito mais, né? Mas ainda está sendo monitorado, né, para ver o que vai acontecer. O rio Eufrates, em árabe, é Al-Farati, com mais de 1.800 quilômetros de extensão, desde a Turquia até o Golfo Pérsico. Em hebraico é Parati, que significa doce, fértil e frutífera. Esse rio pode vir a secar completamente, né? A ciência determina que pode vir a secar completamente em 2040. Há dois motivos apontados como os principais agravamentos da seca do Eufrates. Primeiro, a má gestão da água, refletindo tanto na população quanto ao desperdício de recursos. As mudanças climáticas, visto que a redução gradual dos índices pluviométricos e períodos de seca mais prolongados já fazem parte da realidade, né? Estudos feitos agora em 2023. Este evento é um aviso bíblico, sobrenaturalmente ligado à segunda vinda de Cristo, sabendo que os sinais estão aí descritos na Bíblia e nos alertando os acontecimentos, né? Está lá nos princípios, né, das dores, né? Já nos alertando de tudo isso que está acontecendo. Então depois você dá uma lidinha lá, né, em Lucas 21, né, no versículo 9 em diante. Então, as coisas já estão acontecendo, mas ninguém está dando conta. As pessoas não estão se preocupadas com isso, né? Não estão se preocupando com o que está acontecendo no mundo, né? Estão aí só atrás de
outras as coisas materiais. Mas isso, o material, vai ficar aqui. Quando a gente for para a glória, vai ficar tudo aqui. Nós vamos desfrutar das coisas espirituais que Deus preparou para nós e Jesus já está preparando lá no céu, né? Então, a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, no capítulo 9, 16, então fala dos anjos que vão aí, né, fazer. E aí, se você quiser dar uma olhadinha melhor, veja lá no playlist do meu canal, né, a respeito dos últimos acontecimentos do final dos tempos. Está tudo escrito direitinho lá, tudo separado certinho, né, até o Armagedon, né, ou quando for a batalha final, né, quando o diabo vai juntar as nações para poder ir contra Cristo, né. As pessoas não estão dando conta disso, não estão da gravidade, né, o que está acontecendo com o Rio Eufrates. Muitos nem se importam com isso, né, mas isso é um alerta, né, mostra que o que está escrito na Bíblia vai acontecer. E nós temos que já nos preparar para isso, né? Porque para preparar, às vezes nem nós vamos participar disso, mas as nossas gerações futuras vão participar disso. Então nós temos que preparar para que isso seja mais brando possível. E não deixar a coisa acontecer e jogar para frente, né? Como muita gente faz. Joga o problema para frente, né? Vamos lá, aqui diz em Apocalipse 9,14, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta, solta 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, no 15. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, para o dia, para o mês, o ano, a fim de matarem 1/3 de todos os homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi seu número. Então veja, muitos que vão sair, muitos, né, demônios que vão sair para poder, né, aplacar o ser humano, né, para poder matar 1/3 de toda a humanidade, né? Veja que é muita gente que vai acontecer. Então esses sinais irão acontecer, já estão acontecendo, mas ninguém está dando conta. Veja aqui, continua, depois você lê, continua lendo lá no 9 do Apocalipse 9, 17 até o 21. Apocalipse 16, 12, né, diz assim, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Olha lá, no 15. E na boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, visto saíram 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. No 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para o congregar para a batalha naquele grande dia, né, de Deus o Todo-Poderoso. Então, eles vão usar o rio Eufrates em seco. Não sei quando vai acontecer, né? Mas dá uma olhadinha lá, como eu falei para vocês lá no playlist do meu canal, né, sobre os acontecimentos do final dos tempos, você vai ter uma ideia de quando isso vai acontecer. Então, as pessoas, né, não estão aí se preparando, as pessoas estão vivendo o dia a dia sem, né, crer que Deus existe e está trabalhando, né, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas o diabo está trabalhando mais ainda, porque o diabo quer destruir tudo o que Deus fez. Então, desde a concepção do paraíso do Éden, o diabo já começou o seu trabalho para destruir a humanidade. E vai findar, né, o seu reino vai findar lá quando o rio Tigre, o rio Eufrates, né, secar, e ele vai juntar as nações para batalhar contra o Cordeiro de Deus, né? Diz aqui no Apocalipse 16, 16, e os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon, ou Megido. Então aí que vai acontecer a grande batalha, onde o diabo vai ser derrotado, e o anticristo e o falso profeta depois vão ser lançados no lago do fogo do inferno para sempre. Então, não duvide do que está escrito na palavra. Os sinais já estão acontecendo. As pessoas não estão se preocupando, né? Mas as coisas estão acontecendo. E no próximo vídeo, eu já estou preparando para falar sobre os últimos acontecimentos, né, até esse ano 2024, as catástrofes, né,
que aumentaram aí desde a época de Jesus até hoje. Então, irmãos, as coisas estão se cumprindo, a palavra está se cumprindo. Só não vê quem não quer, só aquele que não quer acreditar que Deus, Ele tem algo especial para nós, tem um lugar especial para cada um de nós. Então, irmãos, vamos buscar a Deus enquanto há tempo. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.